queria pedir para você, né, não se movimente, tente, né, eu vou ser breve, tá? Não vou falar por muito tempo. Então, se você já bebeu água, amém. Agora, durante a pregação, não é o momento oportuno, a não ser que você esteja morrendo de sede, a não ser que você esteja muito apertado, aí ok. Mas caso isso não seja verdade, aguenta as pontas aí. Deus quer falar com você. Esteja focado naquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém, irmãos? 1 Pedro 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda, co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Como eu disse, essa é a 7ª. Está dando uma microfoniazinha de leve aqui, Alexandre. Se você conseguir dar uma olhadinha aqui, tá, pelo menos aqui no retorno. Tá? Como eu disse, essa é a 7ª mensagem da série Chamados a Cuidar. E o meu objetivo hoje, irmãos, é falar com você sobre prestação de contas. Repita comigo, prestação de contas. Ih, acho que só os 3 entrou na mensagem. Vamos lá. Nossa, prestação de contas. Opa, agora já melhorou. Vamos lá. Né? Tem um pessoal que faz isso todo mês e ficou até, não, até aqui eu vou ter que fazer isso, não é possível. A microfonia ainda está. Vamos lá. Eu acho que é o médio que está um pouco elevado aí. Tá? Um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor. E, sabe, para prestar conta do que a gente fez aqui na Terra. E aí, isso aí é o que os teólogos chamam de tribunal de Cristo. Sabe, vai acontecer uma audiência, e essa audiência não esse tribunal que eu estou falando, não é para salvação. Já foi resolvido quem foi salvo, quem não foi. Agora é uma prestação de contas sobre o que nós fizemos, sobre quais são as nossas obras. É sobre isso que eu gostaria de falar. Certo? Então, é nessa ocasião que Deus vai galardoar. O que é galardoar? Deus vai recompensar cada um conforme as suas obras. Amém, irmãos? Então, tem gente, né, para ficar bem fácil de entender, tem gente que vai ganhar uma pedrinha, tem gente que vai ganhar uma pedrona, tem gente que vai ter uma coroa mais bonita que o outro. É sobre isso que o texto, né, vai falar no desenvolvimento dele, certo? E eu queria pensar com você como você espera se apresentar diante do Senhor. Quando Ele perguntar sobre o que você fez com os dons que eu te dei, o que você fez para abençoar aqueles que eu coloquei ao seu redor, o que você pretende responder? Como você vai se apresentar diante do Senhor? É sobre isso que eu quero falar. Se você já vem acompanhando a nossa série até aqui, você já ouviu, né, o pastor Paulo falar sobre o Senhor como nosso pastor. E por causa disso, nada nos falta. Você já me ouviu falar sobre o Senhor como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Né, você também já nos ouviu falar aqui, né, que você já entendeu que o chamado pastoral, ou seja, o chamado ao cuidado, não é uma coisa restrita ao ministério, mas que também, quem foi chamado para cuidar? Quem é pai, quem é mãe, quem é marido, quem é irmão mais velho, quem exerce alguma autoridade, algum tipo de liderança, foi chamado a cuidar. Ou seja, todos nós, em algum aspecto, nós fomos chamados a cuidar. Certo? Então, tem pessoas, né, que vão
cuidar no aspecto ministerial, outros no aspecto profissional, no aspecto acadêmico, esportivo, no lazer, enfim, o que não falta é oportunidade para cuidar. Você ainda já deve ter visto, por exemplo, a gente falar, né, que a autoridade, que os pastores, os líderes que foram levantados por Deus, porque toda autoridade é dada por Deus. E há aqueles que fizeram um bom trabalho e serão galardoados. E há aqueles que serão cobrados à sua medida. Certo? O fato é que Deus é quem dá as pessoas para nos conduzir. E assim como Deus nos coloca para conduzir pessoas. Certo? E o exercício do cuidado, né, a gente falou sobre isso semana passada aqui, é uma prova de amor a Jesus. Jesus está dizendo, se você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Então cuide do meu rebanho. Pastoreie. Cuide, abençoe as minhas ovelhas. Pois bem, sendo mais abrangente, né, e entendendo que esse cuidado começa em casa, né, foi sobre isso que o pastor Carlitos falou hoje de manhã, mas que ele alcança outras áreas da vida, que Deus nos chamou para cuidar e que espera isso de nós com prova de amor, chega o momento que nós precisamos refletir sobre onde essa ação vai nos levar e sobre como deve ser a nossa motivação enquanto cuidamos uns dos outros. Na semana passada, nós falamos aqui sobre o chamado de Pedro, certo? Amém? Quem estava aqui semana passada? Fala, glória a Deus! Não, gente, vamos lá. Quem estava? Glória a Deus! Aê, benção. Então, você estava aqui semana passada, amém, graças a Deus. Então, você ouviu falar sobre o chamado de Pedro. Hoje nós vamos falar sobre algo que sabe, imagina a cena assim, ó. Jesus chamou Pedro, aí agora você está assistindo lá, o programa, o filme, a série, e aí aparece aquela tela assim, ó, 30 anos depois. É sobre isso que eu vou falar agora. Agora nós estamos vendo Pedro falar do que aconteceu. Agora a gente está vendo Pedro falar como ele cumpriu esse chamado e como nós devemos cumprir o chamado que Deus nos deu. Então Deus nos chamou, amém. E agora, o que a gente faz com isso? Então vamos entender o texto na íntegra. Vamos reler o versículo 1, ó. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Aqui nesse versículo nós temos o remetente, o destinatário e o assunto, certo? Mas antes da gente falar do remetente da carta, do destinatário do assunto, a gente precisa enfatizar, né, sobre o dono do rebanho. A primeira coisa que a gente precisa ficar clara é que o rebanho é de Jesus. O dono da igreja é Jesus. Tudo que nós fazemos é para Jesus. Tudo é para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Amém, irmãos? Isso precisa ficar bem claro. Por que eu preciso dizer isso? Porque quantas vezes nós temos visto pessoas se apropriando do rebanho de Jesus? Pessoas querendo ser donas daquelas que são de Jesus, daqueles que são de Jesus. Pessoas querendo exercer um domínio, pessoas querendo exercer um papel que não cabe a eles. As ovelhas são do Senhor, ponto. Agora, falando sobre o remetente aqui, sobre quem está escrevendo, eu já disse, quem escreveu a carta foi Pedro, a primeira carta de Pedro, então você já sabe que foi Pedro que escreveu. E aí ele vai dizer o seguinte, Jesus o comissionou a cuidar do rebanho. Contudo, Pedro entendeu que ele não era a última Coca-Cola do deserto. Pedro entendeu que ele não ia fazer tudo sozinho. Pedro entendeu que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E então, por isso que nesse versículo aqui, ele utiliza um termo muito particular. Pedro utiliza o termo presbítero. Repita comigo, presbítero. Não, mais uma vez, mais forte, presbítero. Qual que é a ideia de Pedro aqui? Está dizendo assim, eu estou falando, né? Eu estou falando a vocês agora como presbítero.
Então ele está dizendo o seguinte, eu estou falando a vocês como um de vocês. Eu estou falando de vocês como alguém que é semelhante a vocês, como alguém que é ovelha do rebanho, mas que tem um papel de liderança, que tem um papel importante, que tem um papel que denota que há algo a ser feito, certo? A palavra presbítero pode ser substituída aqui como pastor, como líder, certo? Então Pedro está se dirigindo aos líderes da igreja de uma forma geral, certo? E aí eu acho interessante, né? Tem uma frase que eu já disse algumas vezes aqui do pastor Carlito Paes, que é o seguinte, que ninguém faz nada grande sozinho. E Pedro está dizendo o seguinte, Deus nos chamou para uma grande obra. E essa obra é tão grande que não dá para mim fazer sozinho. Outros presbíteros precisam se envolver. Outros líderes precisam fazer. Outros pastores também necessitam trabalhar. Amém? E aí, a carta não foi escrita só para esse pessoal, não. No versículo 1 do capítulo 1, você vai ver que a menção do público é mais abrangente. Vai dizer o seguinte, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, trata-se dos cristãos espalhados na Ásia Menor. Então, vamos entender tudo aqui. Pedro está escrevendo para os irmãos da Ásia Menor, mas chega um momento em que ele quer ter uma conversa particular com os líderes. Então, quem é o remetente? Pedro. Quem são os destinatários? Os cristãos da Ásia Menor. Mas, nesse momento, ele quer tratar com pessoas maduras, com pessoas responsáveis. Mas isso não é para nós? É claro que é. Se está nas Escrituras, é porque Deus também quer tratar com a sua igreja. E quando eu falo sua igreja, nesse momento eu estou falando, sim, especificamente de Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, do Dom Pedro II. Entendendo que essa verdade é aquilo que Deus quer revelar a mim e a você hoje. Por quê? Porque Ele tem um propósito nisso. Então, você também é remetente da carta. Amém? Então, fala para o seu irmão, essa carta é para você. Viu? Presta atenção. Então, veja bem. Se você é pai, então é para você que eu quero falar. Se você é mãe, então, é para você que eu quero falar. Se você é marido, é para você que eu quero falar. Se você é irmão mais velho, é para você que eu quero falar. Pastor, não sou nada disso. Então, mas você é o crente lá da sua escola, lá do seu trabalho, lá da sua faculdade. Então, é para você que eu quero falar. Sabe, Deus tem um propósito, Deus quer nos conduzir a algo aqui, certo? E o objetivo aqui dessa perícope, desse pequeno trecho aqui, sabe, é entender qual deve ser a nossa postura como cuidadores, como pastores, como presbíteros, como líderes, como pessoas que cuidam do rebanho de Cristo. Eu quero falar sobre a postura que Deus espera de mim e de você. Pedro traz aqui 3 contrastes, né? 3 diferenças entre o que ele estava assistindo, entre aquilo que Deus estava mostrando para ele, e que provavelmente perdura até os dias de hoje. Então, presta bastante atenção, porque há formas diferentes de servir a Jesus. Há motivos diferentes para cuidar de pessoas. Há posturas diferentes de quem cuida de pessoas, certo? E eu quero falar sobre essas coisas. Vamos lá? A primeira diferença nós vemos aqui no início do versículo 2, na parte A. Quer ver, O que Pedro está pedindo? Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Então, nós temos aqui um contraste, certo? Uma das maiores tragédias da liderança, uma das maiores tragédias do exercício da vida cristã, é fazer as coisas de maneira impositiva. Não é comum se ver líderes saudáveis e bem-sucedidos quando eles atuam na base da ameaça, da chantagem, da coerção. A pessoa nessa posição, né, a pessoa que
vai para a igreja obrigado, a pessoa que lidera de forma obrigada, a pessoa que exerce alguma coisa, sabe, na base da força do braço, essa pessoa tende a ser preguiçosa, pessimista, insatisfeita. E o problema é que tudo isso é transmitido aos liderados. Você já prestou atenção que um líder desanimado, amargurado, ele vai gerar desânimo e amargura naqueles que seguem ele, naqueles que estão com ele? Eu gosto de uma ilustração que eu já ouvi algumas vezes, né, de um homem que é acordado pela esposa numa manhã de domingo e fala assim: acorda, olha só, a gente tem que ir para a igreja. Aí o marido levanta e fala o seguinte: olha só, eu tenho 2 motivos para mim não ir. Primeiro, eu não gosto daquele povo. Segundo, aquele povo não gosta de mim. E a esposa: então eu vou te dar 3 motivos para você ir. Primeiro, o culto começa às 9 horas. Segundo, já é quase 9 horas. Terceiro, você é o pastor da igreja. Que isso? Peraí. O pastor não está querendo ir para a igreja? O que está acontecendo? Porque nós vemos aqui o retrato de alguém que está fazendo as coisas por obrigação. Não é porque ele quer. É porque ele se sente obrigado. Isso não é espontâneo. Percebe? Então, o que Deus espera de quem está em posição de liderança é que essa pessoa seja espontânea. E espontaneidade não é algo forçado. Quer ver? O que acontece quando você cutuca o coleguinha e fala assim: psiu, disfarça, haja naturalmente. Funciona? Não. A pessoa fica engessada, fica falsa, ela reage de maneira espontânea? Com certeza não. Com certeza não é espontânea. Sabe, você não precisa dizer para alguém que é espontâneo o que ele deve fazer. Talvez como fazer. Mas ela já tem uma consciência do que precisa ser feito. Então, deixa eu dar alguns exemplos do dia a dia. A família está viajando, o pneu do carro fura. Quem que vai tomar uma atitude? É o marido ou a esposa? Alguns irmãos estão olhando para mim e falam: depende, pastor, depende. Depende de quem que a gente está falando. Vamos lá. Vamos continuar. Imagina agora um casal que tem uma filha que acabou de entrar na adolescência ali, talvez antes disso, e ela está menstruada pela primeira vez. E ela precisa de ajuda. Ela vai pedir ajuda para quem? Para o papai ou para a mamãe? Calma, vocês estão entendendo. Certo? Agora vamos para outro cenário. Imagina um ministério da igreja. Qualquer ministério aí, pensa em algum ministério que você faz parte ou algum que você acha legal. Imagina que tem um membro desse ministério que não está cumprindo a escala direito, nem está dando satisfação. Alguém tem que conversar com ele. Quem é? Será que é o líder do outro ministério? Não, né? A gente sabe quem é o responsável em cada situação. Mas como é que essa pessoa reage a essa responsabilidade? Será que ela sente o peso da obrigação ou ela faz isso de forma espontânea? Determinadas reações, elas demonstram que a gente está fazendo as coisas por obrigação, enquanto outras ações demonstram que a gente está fazendo por espontaneidade. Quando se trata de quem Deus te chamou para cuidar, como tem sido a sua postura? Olhe para mim. Quando a mamãe pede para você alguma coisa na sua casa, ou quando você vê que algo precisa ser feito,
Qual que é a sua reação? Você faz isso por obrigação ou por espontaneidade? Pedro está dizendo o seguinte, não faz por obrigação, não. Faz de maneira espontânea. Sabe, se você não tem agido de maneira espontânea, se você tem achado o fardo pesado demais, se você tem feito as coisas na base da obrigação, ainda hoje o Senhor está te chamando a rever aquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele não está satisfeito com o que você está fazendo. Deus não quer que a gente faça as coisas por obrigação. Já viu o pai e a mãe falando, não, se for para fazer desse jeito é melhor não fazer. É isso que Deus está falando para a gente hoje. Se for para fazer por obrigação, não faz não. Se for para cuidar porque alguém mandou você cuidar, não cuida não. Se for para fazer porque alguém mandou fazer, não faz não. Mas seja espontâneo. Porque Deus nos chamou para agir de forma espontânea. Deus nos chamou para fazer o que tem que ser feito, não na base da obrigação. Amém, irmãos? Deus quer nos levar a um outro nível de relacionamento. Você percebe isso? Então não para por aí não. Sei que o primeiro contraste já foi pancada, mas vamos para o segundo. O versículo 2 termina assim, não por ganância, mas de boa vontade. Repita comigo, boa vontade. Não, com boa vontade, irmão. Assim, boa vontade. Você já parou para avaliar os benefícios que determinadas funções nos trazem? Vamos lá. Será que tem algum benefício em ser marido? É melhor você falar que sim, irmão. Sua esposa está do seu lado agora. Será que tem algum benefício em ser pai? Será que tem algum benefício em ser esposa? Será que tem algum benefício em ser irmão mais velho? Eu lembro lá em casa o dia que as crianças leram o texto da Bíblia e falou assim, a Rebeca já falou, pai, eu tenho direito à herança dobrada. Porque eu sou primogênita. Vamos lá. Claro que tem benefício, irmãos. Será que existe algum benefício em liderar algum ministério na igreja? Agora os líderes falam, sei não, pastor. Talvez você não tenha encontrado, mas tem, irmão, tá bom? Amém? Tem um benefício, tá bom? Será que existe algum benefício em exercer algum cargo político? Tem muitos, né? Senão o pessoal não se matava por causa disso, né? O exercício da liderança, ele pode trazer benefícios, mas os benefícios terrenos não devem ser os motivadores da nossa vida. Sabe, muitas vezes, né, a gente quer honrar pessoas no exercício do voluntariado na igreja. A gente quer honrar com presente, a gente quer honrar com oferta, com reconhecimento. Mas nós precisamos fazer uma pergunta. Se a gente não reconhecer, se a gente não honrar, se a gente não der nada, ela vai fazer do mesmo jeito? Porque, senão, tem alguma coisa errada aí. Sabe, imagina que você faz o que você faz e você não está acostumado a ouvir o obrigado. Aí você pensa o seguinte, olha só, não está funcionando. Eu não estou sendo reconhecido. Mas aí Deus aí fala assim, peraí, você está fazendo para mim, para Deus, ou para o homem? É isso que Deus está nos levando a refletir nessa oportunidade. Sabe, nas igrejas lá da Ásia Menor, provavelmente haviam pessoas que exerciam um papel de liderança por causa do status, do poder, ou de algum outro benefício que tinha em mente. E as pessoas acham que os líderes na igreja têm muito benefício, né, irmãos? Viu? Entra, a piscina está morninha. Entra, a aguinha está boa. De vez em quando a gente escuta umas piadinhas infames aí por causa que eu sou pastor, né? Então, rapaz, ser pastor deve ser bom demais, né? Você vai lá, prepara um sermão, prega domingo, fica a semana inteira de boa. Pula na água, está morninha. É só ir na igreja, olha que coisa boa. Participar de culto todo dia, olha que benção. Irmão. O ministério pastoral não se resume a isso.
Ah, então o senhor quer dizer que tem aquela parte, né? Que o senhor é obrigado a fazer visita para os crentes, comer aquelas comidas gostosas. Deixa eu te contar um negócio. Sabia que a maioria das visitas que a gente faz é na casa de gente que está doente. É na casa onde tem gente endemoniada. É na casa onde tem... Sabe, os cenários são os mais diversos. A gente vai em festa? Vai também. Mas muitas vezes a gente faz visitas, a gente vai atrás de pessoas justamente para resolver, ou para ajudar a resolver problemas. É para elas ter com quem chorar, para elas ter com quem desabafar. Percebe isso? A gente fala assim, não, deve ser pastor, deve ser muito legal, é só mandar em tudo na igreja, já pensou? Falei, meu irmão, se você soubesse que o ministério não tem nada a ver com mandar, você ficaria decepcionado, né? Porque o pastor não é o dono da igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos pensar quanto a isso. Muitos líderes se iludem com o poder. Você já viu aquela pessoa que ela tinha uma postura, mas o dia que ela assumiu uma função de liderança, a vaidade tomou conta do coração, o orgulho, né? Eu conheço pessoas, né, que foram ordenados a pastor, e se hoje você chamar ele pelo primeiro nome, você está xingando ele. Não, Eberson não, pastor Eberson para você, tá bom? Ô, meu irmão, vai devagar aí. Não é assim que as coisas funcionam, não. Sabe, você já deve ter visto alguém que deixou o poder subir a cabeça. Mas há também aqueles que trabalham bastante para ver o ministério fluir, para ver a igreja crescer, para desenvolver pessoas, mas eles não fazem isso pensando no reino. Eles fazem isso pensando em outras coisas, porque quanto mais pessoas, mais poder, mais dinheiro, mais popularidade, mais influência, mais coisas que Deus talvez não queira dar. A gente não pode fazer as coisas pensando no que nós vamos ter aqui na terra. Pelo menos não no ministério, pelo menos não no cuidado conforme a Bíblia nos orienta. Pedro está dizendo o seguinte, ó, que a motivação não deve ser pessoal. Ninguém deve ser movido pela ganância, mas por boa vontade. Sabe como é que a gente mede isso? Muitas vezes é sentindo o que a pessoa espera em troca. Mas vai dizer, você podia ir comigo em tal lugar? Ih, rapaz, eu estou enrolado. Não vai dar não, eu queria muito, mas não vai dar não. E se eu te der R$100? Eu acho que eu vou, hein? Ele está fazendo por amor? Talvez por amor ao dinheiro, não a você. Mas aquele que fala assim, você prega lá na minha igreja? Prego, hein? Mas não tem como eu te dar oferta. Você prega assim mesmo? Eu prego. Ele está fazendo por ganância ou por boa vontade? Irmãos, eu não estou dizendo que é errado dar oferta para alguém, eu não estou dizendo que é errado recompensar alguém. Eu estou dizendo que o nosso ministério não pode ser baseado no que nós podemos receber. Percebe? Há uma diferença nisso. O obreiro é digno do seu salário, a Bíblia diz isso. Agora, mas vamos entrar num contexto fora do ministério um pouquinho. Vamos pensar agora na vida como ela é. O jovem que quer casar, eita glória, tem muitos agora, hein? O jovem que quer casar, ele precisa entender que o casamento não vai dar só o direito de transar sem culpa, não. Que o casamento não vai ser só aquela oportunidade de ter alguém cuidando de você, não. Que o casamento, ele envolve servir o cônjuge de boa vontade. Inclusive, quando este cônjuge estiver mal-humorado, de TPM, irritado, confuso, amargurado. É o pacote completo. Tem o bônus e o ônus, irmão. Alguns adolescentes olham e falam assim, nem sei se eu quero casar agora. Vamos voltar de novo para o ministério. O obreiro que almeja ser líder na igreja,
ele precisa entender que a liderança é uma bênção, que ela traz algum reconhecimento, assim como algum status e até algumas oportunidades singulares. Mas geralmente essas coisas só acontecem na vida daqueles que se engajam no cuidado do rebanho de Cristo por boa vontade. Irmãos, e Deus tem um jeito particular de fazer esse negócio, sabe? Deus conhece o nosso coração. Às vezes, Deus vê alguém com talento e fala assim, rapaz, mas esse aqui tem potencial para tocar as nações, para sair pregando o evangelho para multidões. E Deus só precisa de fazer um estalo. Aí Deus vai avaliar o coração e fala assim, mas se eu fizer isso com ele, eu perco ele. Porque o dinheiro vai subir a cabeça, a fama vai subir a cabeça. E aí Deus não deixa. Percebe? E aí, às vezes, o outro menos talentoso, Deus sopra. E aí você fala, mas o que fulano tem demais? Parece o pastor lá do meu bairro, lá prega melhor que ele. O fulano fala muito melhor, mas por que Deus soprou esse e não soprou aquele? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe quem faz por ganância e Deus sabe quem faz por boa vontade. Percebe a diferença? Vamos para o aspecto profissional. Vamos falar de dinheiro agora. O funcionário, o empreendedor que almeja ser bem-sucedido. E quando eu falo ser bem-sucedido, é ganhar muito dinheiro. É ter bens, riquezas, ter muitos funcionários. Sabe, pessoas que querem prosperar na área profissional, na área financeira, empreendedora. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai perceber que ela só vai chegar lá se ela fizer o que tem que ser feito, com muita boa vontade. Tem caminhos alternativos? Tem. Mas esses caminhos não são os que o Senhor tem para os seus servos. Amém, irmãos? Aí eu te pergunto, como é que você tem desempenhado as suas atribuições como líder, como sacerdote, como cuidador, como alguém que Deus chamou para cuidar? Você está pensando no que você pode ganhar, ou você está fazendo por boa vontade? Você está pensando no que já ganhou, ou no que você vai ganhar na eternidade? Você percebe qual deve ser a sua motivação, como alguém que foi chamado a cuidar? Pois bem, mas ainda tem um terceiro contraste que eu queria apresentar para você nessa noite, antes de terminar essa mensagem. Que vai falar da essência do que é cuidar de verdade. Vamos ver o versículo 3. Não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O terceiro contraste apresentado é entre os servos e os que se acham donos das pessoas. Deus, quando nos chamou para cuidar, Ele não nos chamou para ser dono das pessoas, mas para ser servo delas. Você entendeu? A lógica do reino é diferente. Quando Deus fala assim, eu vou te dar 100 pessoas para você liderar. Aí algumas pessoas falam assim, uau, vou ter 100 que eu vou mandar. Deus vai dizer o seguinte, estou te dando 100 pessoas para você servir elas. Percebe que é bem ao contrário? Sabe, o marido que ama a esposa, ele não se acha dono dela, mas ele a serve. Se precisa, ele até vai morrer por ela, a Bíblia está dizendo. E a esposa também não deve achar que ela é dona do marido. Os irmãos agora falam, fala Deus. Eita, glória. Mas deve que servir o marido. Ela deve corresponder ao amor do marido, se submetendo a ele. Os pais também não foram chamados para ser donos dos filhos. Você fala assim, nossa, vou ter que mandar essa mensagem para o meu pai agora. Não, não foi.
mas para instruí-los no caminho do Senhor. O objetivo dos pais é conduzir os seus filhos a Jesus. O líder de um ministério não é dono das pessoas que compõem o tal ministério. De vez em quando a gente vê isso, a pessoa coloca debaixo do braço e fala assim, olha, peraí, como assim? Você nem falou comigo para falar com fulano? Você tem que respeitar. Irmão, ops, vai devagar. Você não é dono não, tá bom? Mas você deve ser o primeiro a servir essa pessoa. É através do exemplo que as pessoas são arrastadas. Como bem diz a célebre frase do Albert Schweitzer: o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, é a única. E falando sobre isso, eu lembro das lições que eu aprendi no Comep com o pastor André Boaventura, né? Ele foi líder do Comep, foi quem me trouxe para o Comep, e depois eu o sucedi. Ele me ensinou muito sobre o que é ser um líder servo, sabe? Eu lembro um dia que a gente passou, sabe, aquela semana de Comep que a gente tem que ir quase todo dia na matriz, tem que resolver um monte de coisa. Chega sexta-feira, que é o dia da abertura, você está arrebentado, você está moído. O congresso nem começou, você já quer que acabe. E aí eu lembro que a gente arrumou para alimentação, limpou coisa, varreu, montou, sabe, aí era final do dia, assim, escurecendo. Aí chega um caminhão com 2.000 cadeiras. Eu olhei para aquele caminhão, os outros irmãos olharam para aquele caminhão. Aí tinha a galera que tinha acabado de chegar, sabe? Esses aqui tá voando. Os Detiosen, isso aqui, 10 minutos ele descarrega esse caminhão. Aí eu olhando, eu falei, agora o André vai delegar a função, né? Aí o pastor André foi lá, chegou perto do caminhão, colocou umas 20 cadeiras nas costas e saiu para guardar as cadeiras. Agora o que eu faço? Lá vai eu pegar também 20 cadeiras e ir atrás. Não tinha como fazer diferente. O líder foi na frente, irmão. Agora o que eu faço? Agora eu vou e sigo. Eu faço o que tem que fazer. Muitos líderes não estão conseguindo motivar seus liderados porque estão pecando no exemplo. Eles querem apontar um caminho que eles não têm coragem de ir. Eles querem dizer o que fazer sem acreditar no que estão dizendo. Imagine Jesus dizendo aos discípulos que eles deveriam servir uns aos outros depois que ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, quem fazia isso era servo, era escravo. Jesus se fez escravo para lavar os pés daqueles que os seguiam. Você acha que depois ele teve que gastar tempo com o sermão? Falei assim, agora só faz igual. Não é bem mais fácil? Ele falou assim, pega a cadeira ali. Mas pega como? Aí você vai lá e pega, fala, faz desse jeito aqui, ó. Pega e leva. Você não tem mais dúvida. Como é que eu vou influenciar os meus filhos a ler a Bíblia se eu não ler? Como é que eu vou inspirar colegas de trabalho a seguir Jesus sem demonstrar que eu sigo no dia a dia? Como é que a gente vai dizer às pessoas que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, se a gente desanima e retrocede diante da primeira adversidade que aparece? Quem foi chamado a cuidar precisa fazer o que tem que ser feito, não porque é o melhor se fazer, não só porque é o melhor que se fazer, mas porque sabe que tem outras pessoas assistindo e que elas serão influenciadas pelo seu exemplo. A boa notícia é que não são só essas pessoas que estão assistindo, não, tá bom? Mas aquele que cuida de nós e nos chamou a cuidar também está assistindo. Veja o versículo 4 para a gente encerrar. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Um dia,
eu e você nos encontraremos com o Senhor. Eu acho que só tem uns 2 irmãos que estão querendo encontrar Jesus aqui, né? Eu vou repetir de novo, que eu acho que vocês não pegaram. Um dia, eu e você nos encontraremos com o Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, né? E então a gente vai receber a nossa recompensa. Jesus vai dizer assim, Eberson, eu falei, minha vez. Então, eu te dei uma esposa, eu te dei 2 filhos, como é que você cuidou deles? Eu te dei alguns empregos. Você foi subordinado a algumas pessoas, ou algumas pessoas foram subordinadas a você. Você cumpriu o seu papel lá onde eu te coloquei? Eu te coloquei sobre uma congregação para pastorear centenas de pessoas. Eu te dei a oportunidade de pregar em muitos lugares. Eu te dei a oportunidade de escrever. Eu te dei a oportunidade de falar de mim nas redes sociais. Como é que você fez tudo isso? Como é que você cuidou daqueles que eu coloquei ao seu redor? Você fez isso por obrigação ou você fez isso de forma espontânea? Você fez isso por ganância ou por boa vontade? Você fez isso sendo exemplo ou sendo um dominador? Hoje o Senhor está nos chamando a refletir sobre isso. Como você pretende se apresentar diante do Supremo Pastor? Com certeza, né, durante essa série, o Senhor está abrindo os nossos olhos quanto a quem precisa de cuidado e sobre como deve ser esse cuidado. O Senhor hoje nos chama a avaliar os nossos relacionamentos. Feche os seus olhos agora. Pensa lá na sua casa agora. Você está cuidando bem daqueles que Deus te deu? Dos seus familiares? Você está cuidando bem dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge? Sabe, agora sai de casa, começa a ver os amigos, os colegas, os vizinhos. Agora chega na igreja e pense também no ministério que Deus te deu, nos dons que Deus te deu. E aí você olha ao redor e você vai ver que o que Deus tem para fazer em você e através de você. Será que quando a gente encontrar com o Senhor, nós vamos ouvir um servo bom e fiel? Esse deve ser o nosso objetivo. Por isso a gente precisa se lembrar que todos nós, em alguma instância, fomos chamados a cuidar. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar agora? Nesse momento eu queria que você fizesse uma oração agora. Olha só, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. É diferente. Você ouviu muita coisa aqui agora. E Deus tratou os nossos corações agora. Não tenho dúvidas disso. E hoje Ele está dizendo, o que precisa ser diferente? Talvez hoje é dia da gente chegar e falar assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Porque eu estou cuidando das pessoas por obrigação. Eu não estou sendo espontâneo. Eu estou exercendo o meu ministério por obrigação, não por espontaneidade. Sabe, talvez hoje seja o dia da gente dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tenho sido ganancioso, eu não tenho feito as coisas de boa vontade. Talvez hoje seja o dia de dizer, Senhor, eu estou sendo um dominador, eu não estou sendo exemplo onde eu estou. Então, Deus quer tratar conosco. Então, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de pedir ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos.
Então, como eu disse, eu não vou orar por você, agora você que vai fazer a sua oração. Você sabe o que você precisa falar para o Senhor. Você sabe o que você precisa consertar diante dEle. Você sabe o que precisa ser revisto. Você sabe o que Ele quer trabalhar no seu coração e o que Ele te fez lembrar enquanto você ouvia essa mensagem. Senhor, eu quero, nesse momento, junto com os meus irmãos, falar com o Senhor. Ó Senhor, essa oração é uma oração de arrependimento, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós temos falhado nos propósitos de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes, Senhor, nós temos sido dominadores ao invés de pessoas exemplares. Quantas vezes nós temos feito as coisas por ganância e não por boa vontade. Ó Senhor, quantas vezes, Senhor, nós temos feito as coisas por obrigação e não de forma espontânea. Sim, Senhor, molda os nossos corações. Nos faz entender os Teus planos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no dia a dia. Nos ajude, Senhor, a fazer a diferença onde nós estivermos. Nos ajude, Senhor, a cuidar dos nossos pares, dos nossos subordinados, mas também daqueles a quem nós somos subordinados. Nos ajude, Senhor, a cumprir o Teu ID em todos os aspectos. Nos ajude, Senhor, ó Senhor, a nos aproximar de Ti. Nos ajude, Senhor, a fazer com que pessoas se aproximem de Ti através do nosso testemunho. Sim, Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Nos ajude, Senhor, e seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Se assente por um instante. Tem alguém nos visitando nessa noite? Se tiver, acenda assim com a sua mão, assim, só para a gente te conhecer. Tem alguém aqui? Ali atrás também, do lado da irmã Judete. Amém? Tem mais alguém? O que nós podemos dizer aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. Né? Que Deus abençoe você. Tá bom? Olha só, na frente dos bancos aí, né, tem um panfletinho desse aqui, ó. Seja bem-vindo a Dom Pedro II. Né? Então, esse panfleto aí é livre demanda, se você quiser. Se você que está nos visitando quiser conhecer a nossa igreja, tem tudo aí, tá bom? Os nossos ministérios, as nossas programações. Se você é daqui e quer levar o